um mundo que criei com tanta perfeição. Mensagem do dia 29 de outubro de 2004. Em tudo que eu tocava, as cores eram vivas, os pássaros, cada qual com sua espécie. Os animais foram colocados no meio do jardim e nenhum era feroz. As plantas medicinais eram remédio para os pássaros e os bichos, e todos sabiam de onde podiam tirar o remédio. E no fundo do oceano, nele também os peixes encontravam alimentos sadios dentro das algas marinhas. Assim criei no começo tudo e pus o nome de Jardim do Éden, e também o mar Mediterrâneo. Mas depois que criei o primeiro homem para ajudar a cuidar do que é meu, o meu adversário entrou com seu espírito imundo no meio e fez com que a mulher, a primeira, caísse no pecado da desobediência. Dali começou o meu mundo a sofrer de geração em geração. Ele, meu inimigo, cada vez mais cresce junto, pois não tem mais onde possa ter paz. Então, procura-se alojar no corpo de muitos, nesses que só pensam na riqueza e na cobiça da carne, afastando todos esses de mim. E a cada dia que se passa, vem tomando conta de quase tudo. Faltava só entrar dentro de minha igreja, que é de Pedro, e entrou, onde vem tomando conta. E esses que vêm me traindo, juntaram-se com uma máfia que paga a cada um salário de morte e não de vida. O dinheiro que esses vêm ajuntando será para a sua própria mortalha, onde paga foi feita pelo chefe dos infernos. Então o meu mundo, embora alguém quisesse arrumar tudo, não teria mais como fazer como fiz no começo. Ódio não existia, escândalo também não, miséria ninguém passava, doença não existia, muito menos a morte. Todos eram imortais, de cada espécie que criei. O homem não precisava matar um animal, pois de todos os frutos, cada qual tinha sabor diferente, e nele se encontrava a fonte da saúde, pois eram abençoados por mim, que sou o Criador de todas as coisas, Deus. Este nome que já tens, meu filho, é o maior entre todos. A assinatura, esta que ficou para dar ao último profeta, e este és tu. Com este nome, tens a força como teve Sansão e muito mais. Aqui ninguém poderá vir querer destruir este santuário. Este lugar é como o Monte Sinai, a montanha sagrada, onde só Moisés pisou nela. A este santuário virão os que venham escolhendo para visitá-lo e conhecer esta tão grande obra. Não te chamei, meu filho Bento, só para parecer e ser mais um profeta, mas te chamei para seres como um líder de meu povo, e todos irão te compreender devido à minha assinatura e à força que aqui o meu Santo Espírito tem. Quero daqui combater a força diabólica através de ti, meu filho, por essas escritas, onde nenhum outro escreveu tanto como vens escrevendo. Este é o maior mistério de todos os tempos que um homem tem em suas mãos, a palavra viva de Deus. Aguardem-me, Deus. Vamos continuar comentando sobre o comunismo. Aqui nesse pedacinho da mensagem, Deus alerta. Faltava só entrar dentro de minha igreja, que é a de Pedro. E entrou, onde vem tomando conta. E esses que vêm me traindo, juntar-se-ão com uma máfia que paga a cada um salário da morte. Se alguém ainda não viu, se alguém não soube, esse que se diz líder da Igreja Católica, Francisco, nunca na história da Igreja Católica que um representante que se diz de Cristo entrar dentro da China e se unir com um país comunista. Então as pessoas ainda ficam em dúvida. Aqui Deus alerta, o comunismo ia entrar dentro da igreja e entrou.
Por isso que nós estamos nos finais dos tempos. Quando aquela pessoa perguntou para Jesus naquela época: Senhor, quando chegaria o fim? Primeiro haverá pestes, doenças, terremoto, guerra, mas ainda assim não é o fim. Quando alguém quiser tomar o meu lugar, se prepare. Jesus está falando da sua igreja, como diz aqui. E muitas pessoas acham que tem várias igrejas, todas falam em Deus, tudo tá certo. Que Deus é esse que vocês acreditam? E quando ele escolheu 12 apóstolos, ele poderia deixar 12 chaves. Olha que confusão que seria na cabeça das pessoas. Qual seria, a quem eu devo seguir, se o Senhor deixou os 12 a chave? Mas não, ele deixou a um só. Foi Pedro. E quem se desligou dela está desligado de Deus. Ah, mas a Igreja Católica, se é a única, por que está fazendo isso tudo de errado? Porque o Satanás é essa que ele quer tomar conta. E está tomando agora. Não essas outras seitas que foram fundadas pelo homem. Essas já são desligadas. Já tiraram, como Deus fala ali, ai daqueles que tiraram só um tio da minha palavra. Essas pessoas fundaram as suas religiões e ali tiraram não só um tio, tiraram palavras, páginas. Então estão se achando o correto, estão se achando o sabedor das coisas. Se Jesus fala que nos finais do tempo alguém ia tomar o meu lugar, que lugar é esse? Que igreja é essa? É aquela que está lá em Roma, o Vaticano. Todo mundo está vendo hoje. Nunca na história da igreja um papa que se diz que para nós ele não é o líder. A gente está desligado de Roma já há alguns anos. Por isso que muitas pessoas não conseguem entender. Mas graças a Deus, através dessas mensagens do profeta, ter dito sim para Deus, e aos poucos ele foi esclarecendo a este homem. E hoje a gente entende, como Jesus fala, deu a entender aos humildes, não os soberbos, não os que se acham inteligentes e têm estudo. Hoje, graças a Deus, as pessoas humildes que estão entendendo através dessas mensagens, pessoas têm que ser humildes para ler este livro, para ler essas mensagens, para poder entender o caminho de Deus. Porque senão, como Jesus fala, aquele que procurar se salvar vai se perder. É vocês que estão em outras igrejas que não são fundadas por Deus, que vão se perder, que não vão achar mais a verdade. Até na própria Bíblia, como eu já conversei e discuti com alguns evangélicos, levei um livro, a Bíblia antiga que o pai tinha aqui, e fiquemos 3 horas discutindo com um evangélico. Na Bíblia dele faltava páginas. Agora você imagina. Jesus fala, aí daqueles que já são um tio da minha palavra, imagina palavras e páginas. Então vocês católicos, né, que ainda estão em dúvida, mas será que esse lá é o falso? Meu Deus, só o fato dele entrar dentro de um país mais comunista, que de lá que está vindo toda a maldade, é de lá que vocês podem puxar pela internet e ver que eles condenam, eles prendem, eles matam, se estiver falando em Deus. Se eles tiver imagem, crucifixo dentro da casa, eles retiram, queimam igreja, prende padres, freiras, e querer se dizer líder da Igreja Católica se unir com ele, se unir com várias seitas diabólicas, religiões que foi fundada pelo homem, ele dizendo que todos têm o mesmo direito de se salvar, e ele condena quem? Só as pessoas que são conservadoras, como foi o nosso caso, como foi o caso do profeta, que nós fomos expulsos da Igreja Católica, só por falar a verdade, só por querer andar com as vestes certas, pedir para o povo dobrar o joelho,
na frente da comunhão. Essas pessoas estão sendo expulsas da igreja. Padres, freiras que estão falando a verdade são calados, são retirados dos programas. E outras seitas diabólicas diz ele que tem um direito de se salvar, que os católicos não precisam mais converter essas pessoas para a igreja católica. Ainda vocês têm dúvidas? Ainda vocês vão nessas igrejas católicas celebrando missas e oferecendo para este falso que está lá? Se Jesus deixou bem claro ali, quando o final chegaria quando alguém quisesse tomar o meu lugar. E ele está lá, tirando todas as maioria das leis deixadas por Deus através dos profetas. Ele está condenando, tirando essas escritas da Bíblia, dizendo que o homem casado pode casar de novo. Quem sou eu para julgar um homem, mulher com mulher? Que se está lá escrito na Bíblia, aí daqueles, um homem com um homem se deitar com outro, será abominável na frente de Deus. E ele vem e diz ao contrário. O que significa isso? Querendo tomar o lugar de Deus, querendo dizer que ele é o sabichão, ele que é o que entende. Não Deus, não Jesus que deixou escrito pelos profetas. Ele hoje sabe, hoje ele entende, hoje ele é o correto. Então abre os olhos, que este é o fim. E vocês têm hoje esse homem que foi humilde, renegou tudo que tinha aqui na terra, deixou de ser um cantor, que lá naquela época ele era famoso já, tinha 13 LP gravado, deixou disso tudo para seguir e ouvir só a voz de Deus. E que hoje, graças a Deus, nós temos esse livro, a Palavra de Deus. Para quem quer ser humilde, para quem quer saber da verdade, leia esse livro, a Palavra Viva de Deus.